Buenas, buenas! Apertem os cintos porque o avião vai decolar mais uma vez. Com uma mistura de emoção, esse é o 7º episódio da primeira temporada. Então a gente chega ao final dessa primeira temporada com um mix de suspense, se a segunda temporada está por vir ou não. Mas vocês aí vão me ajudar. Me ajuda, mandem mensagem. Gostaria de ter mais uma temporada 2, temporada 3 e até quando a gente conseguir tocar esse projeto. Mas eu tô aqui hoje para conduzir esse 7º episódio dessa primeira temporada com 2 pessoas muito especiais, como sempre. Antes, alguns avisos. Siga a nossa página no Instagram se você ainda só ouviu falar do perrengue de viagens Funny Stories. Siga a nossa página no YouTube. Siga-nos no YouTube. Estamos também disponíveis no Spotify para quem estiver em São Paulo, na cidade grande, no meio do trânsito, quiser dar risada com a gente, porque com certeza a risada é garantida. Tá? Chega de lero-lero, chega de blá blá blá, vamos nós. Hoje, e eu tava refletindo a respeito disso, desses 7 episódios, nós tivemos 4 episódios com 2 mulheres. Então, a presença feminina tem prevalecido aqui, ou quer dizer que as mulheres passam mais perrengue que os homens, ou os homens passam menos perrengue que as mulheres? Não quero abrir discussão para esse, porque dá muito pano pra manga, como dizia minha avó. Hoje, do meu lado direito, eu tenho aqui ela nasceu em São Paulo, ela é casada com o Reginaldo, ela é mãe do Aleph, ela tem bicho de estimação, sim, tem gatos, cachorros, tem 2, a Nina e a Pipoca. Lá no espaço, onde ela vai falar um pouquinho mais pra gente, ela cria galinha, peixe, tartaruga. O hobby dela é viajar e ler. Tá? Então ela é uma pessoa muito viajada e de leitura, então, quando ela faz as lives dela na parede da casa dela, só tem livro. Tem uma inveja do cão. Não gosta de chá e não gosta de canecas, mas a do perrengue ela aceitou porque tem o nome dela. O que mais que eu tenho aqui? O lugar mais incrível que ela já foi, de acordo com a pesquisa que a nossa direção fez, que a nossa produção fez, acredita que foi a Itália. Tanto é que ela volta várias vezes para a Itália, tem muitos perrengues na Itália. Um outro destino também interessante. Quem forneceu isso pra gente diz que você é uma pessoa incrível para partilhar seus saberes. Você partilha seus saberes, sempre aberta para aconselhar, deixar as suas impressões positivas sobre diversos assuntos. Lulu Cato foi quem colaborou com a nossa produção. Ela, já vou passar a câmera para ela também, ela hoje lidera, é referência no Brasil de uma metodologia educacional de primeira infância. Eu tenho muito orgulho disso também. Ver a prosperidade dela nessa área, da metodologia chamada Reggio Emilia, que é composta por princípios que incluem protagonismo infantil, aprendizagem como processo subjetivo e grupal, metodologia de projetos, envolvimento da família na escola. Os meus filhos estudam na escola dela. E o que o Malaguti chamou de 100 linguagens. 100 linguagens. Tô certo? Bateu até um orgulho agora dessa a nossa produção é fantástica. Ela, Elaine Naldi. Elaine, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado esse enorme. Desafio. Hoje você está à frente do Candô, que é o seu sonho. Não, gente... Meu sonho que virou realidade, né? De que realidade? Então, Candô, para quem não sabe, busca aí, @Espaço Candô. Spaco Candô. Spaco Candô, tá no Instagram e tudo mais. Fica em Santana de Parnaíba. É referência no Brasil todo hoje, dá curso. A mulher é fera. É empreendedora, tira o chapéu. E meus filhos, a gente confiou nela e na equipe dela. Elaine, obrigado. Eu que agradeço. Ela tá aqui, tô curioso para saber dos perrengues. Não vamos falar de escola, não. Vamos falar de perrengue. E do meu lado esquerdo, para você que está nos ouvindo, assistindo do seu lado direito, ela, com a sua elegância. Hoje ela está à frente da maior companhia aérea norte-americana. Do mundo, tá? Do mundo, corrigindo aqui. Já é do mundo, por números de voos e rotas e destinos alcançados. Ela está como country manager dessa companhia aérea no Brasil. Ela é super cuidadosa com os pais, eu fiquei sabendo. Nossa, gente, tô interessada nessa Tem um fonte. irmão, uma irmã. Você é filha do meio eu também? sou Eu do também meio. sou filho do meio. Isso cara. explica muita coisa, né? Nossa, a Zé? gente sofre Muita pra caramba coisa. como filho do meio. Meu irmão Arturo, minha irmã Marília, isso é para um outro papo. Você é formada em marketing, então ela tem a formação em marketing, já trabalhou pelo currículo dela na Gol também, tem uma vasta experiência em marketing, também a vasta experiência em marketing na própria United Airlines, a companhia aérea que você lidera e tem uma responsabilidade grande hoje aqui no Brasil e também fora.
Tá super envolvida em ações sobre diversidade e inclusão, participou de alguns painéis de liderança, participa, né, de painéis de liderança feminina, tá na causa ali. Sim. Então tô grato também por essa conexão. Eu também. Ela é muito ativa nas redes sociais, gosta de surfar, eu vejo surf, eu vejo tento. viagens, então nem se fala. Ela foi premiada, uma das premiadas com Pinnacle, ó. De novo, Jaque, por favor. Pinnacle Awards da United. Pinnacle Awards da United, a premiação de vendas da companhia, escolhida pelos funcionários, pares e líderes, em 2021, por sua incrível liderança durante o período da pandemia. Jaqueline Conrado, obrigado pela honra de ter você aqui com a gente. Gente, que Uau, introdução! né? Nossa! É o trabalho que a gente tem. Parabéns pro time de produção. Obrigado, produção. Mas é um prazer sempre estar com você. Obrigado. E aí agora nesse novo projeto aqui, tô super feliz. Obrigado. Tiramos o papel. E já quero ser amiga da Elaine também. Eu também quero ser sua amiga. Essa conexão acontecendo. E agora que eu me dei conta, temos um Nada microfone é por acaso, de... né? Exato. Não, fico feliz que isso aconteça e esse também Super, é um eu dos também. propósitos nossos Que aqui bacana. hoje. Quem gostaria de começar com o primeiro perrengue? Elaine ou Jaque? Jaque ou Elaine? Vocês escolhem. Posso começar com o Vai perrengue lá. de viagem? São tantos. Rufem os tambores. Exatamente. Vamos lá, eu fiquei Jaque. pensando, porque por incrível que pareça, olha, trabalho em companhia aérea, viajo bastante, mas eu não tive tantos perrengues assim. Mas, logo no começo da minha carreira, Massa, há mas eu muito adoro. tempo Massa, atrás, há muito tempo atrás, eu lembro que eu fui num voo aqui no Brasil e eu estava indo de São Paulo para Curitiba fazer um evento lá, que eu estava trabalhando com eventos nessa época. E não sei se vocês já foram para Curitiba, mas com frequência no inverno tem um mau tempo, a neblina, que fecha o aeroporto, né? Exato, Então isso acontece constante. com alguns aeroportos do sul. E o perrengue começou a bordo mesmo, porque ao tentar pousar, porque a aeronave tentou pousar, mas não conseguiu 3 vezes, Nossa. por conta da visibilidade. Então, foi e voltou 3 vezes. Então, eu fui, Meu voltei para São Paulo, enfim. Aí já estava tensa, já estava atrasada para o evento. Chegou a remeter? Aquela coisa, processo? Sim. Ah, pai. Aí, perdão, não, arremeter não, porque ele não conseguiu nem se aproximar bem do aeroporto para fazer o pouso. Uau. Mas enfim, uma hora a gente conseguiu pousar finalmente. Imagina, toda a aeronave em polvorosa, porque a gente, né, tava todo mundo atrasado ali. Prioritariamente é uma rota de corporativa, as pessoas têm os compromissos e tudo mais. E eu, para ajudar, tava lá atrás do avião, um dos últimos assentos. E aí, imagina, aí todo mundo tirando a mala e eu tentando passar e tudo mais. Eu sei que demorou um tempinho, alguns bons minutos até eu chegar ali para sair da aeronave, na porta, que é a porta dianteira lá na frente. A hora que eu chego na porta, já tinham tirado a escada. Não! E aí, assim, quando a gente tá Você foi a última a descer? Eu fui Era a última. E aí eu levantei. Aí eu levei um susto, porque não sei se vocês já. Com a escada, quando tá normalmente, não dá pra perceber o quão alto é. Não dá mesmo. E aí a comissária estava do meu lado e a comissária falou: ai, desculpa, a gente não viu que ainda tinha mais gente. Enfim, aí fiz uma agitação lá com as comissárias preocupadíssimas como iam me tirar do avião. Ai, mas porque a escada já foi, não dá para voltar, o aeroporto, não sei o quê. E aí eles trouxeram, a companheira trouxe um carrinho da manutenção e a pessoa da manutenção me pegou no colo, assim, pra me descer da aeronave. Special Services em ação. Olha, eu digo assim, foi bem especial, porque eu nunca tinha visto Serviço antes. especial de retirada de passageiros. Então aí realmente eu saí da aeronave carregada no colo, gente. Olha! Parabéns! Com medo de cair, mas assim, deu tudo certo. Não, e é alto mesmo, dependendo da aeronave é muito mais alto. É super ainda, né? alto, É. enfim. Foi o jeito de descer, enfim. Fui pro meu evento, mas passei essa emoção aí E antes. foi antes do evento ainda. Se fosse depois, tudo bem. A adrenalina daria baixa. A gente já vai com uma adrenalina, com uma emoção, né? Não, e não deu nem pra acionar aquele, como é que chama? Assento inflável, podia ser, né? Não, exatamente. Não. Aí, na verdade, porta. se tivesse que acionar isso, ia ser um outro perrengue, o terceiro perrengue. Pelo menos a descida não era no colo, Se né? bem que eu já fiz esse treinamento. Uma vez na United, já fez, já? a gente fez um treinamento, a gente foi para Denver. Em Denver, a gente tem um centro de treinamento de tripulação. Que legal. E a gente fez obviamente, né, um treinamento ali meio período, durante meio dia.
alguns dos treinamentos que o time de tripulação faz. Então, eu desci ali, aquele escorregadorzinho inflável, a gente fez, ele é bem interessante. Então, eu até tô treinada, mas não queria fazer, não. Isso assim, não, de maneira alguma. Nem na vida real, né? Exato. Nem na vida real. Que bacana. Saímos de Curitiba. E agora, Elaine. Vamos lá, Elaine. O que você preparou pra gente? Tem perrengue? Tem muitos perrengues. Mas tem um aí que eu tô aguardando desde o primeiro episódio. Olha, Zé, mas eu ia contar um outro Não, perrengue. conta outro. Então deixa esse como suspense no gancho no final, assim. Porque tem um perrengue de época de pandemia da Lombardia e a gente explica mais pra quem tá ouvindo. Deixa o gancho. Foi triste. Deixa o gancho, Mas é que cara. tem um perrengue que marcou a minha vida e do meu filho, coitado da minha Aleph, Então, eu acho você que tá ouvindo a gente, esse é o maior assistindo perrengue, a coitado. mamãe aqui. Enfim. Ele foi. Meu filho é ator, Jaqueline. Então ele foi convidado desde pequenininho. Então quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi convidado para fazer um teste lá na Globo. Então foram assistir ele no teatro e foi convidado. Mas assim, de manhã me ligaram que o voo saía à noite. Aí catei ele, porque ele tinha que fazer o teste lá, né? E catei ele, vamos embora. Ele com 8 anos, entrei no avião. Eu passo muito mal. Tanto em avião como em ônibus, eu passo muito mal. Então eu tomo Dramin. E naquele dia, por conta da correria, eu esqueci de pegar o Dramin e não tomei o Dramin. Gente, eu passei tão mal nesse voo, mas tão mal. E o menino do meu lado, eu desmaiei dentro do avião. E eu não voltei de jeito nenhum. E aí, sorte que é rápido, daqui até o Rio de Janeiro é muito rápido. 45 minutos. E aí chegou, e aí eles já avisaram a ambulância, tudo, que eu estava chegando desmaiada, porque eu não voltava. E o meu filho lá, pequenininho, com a minha outra criança sozinha, que eu saí do avião de ambulância, de maca, de ambulância. E depois ele contando a cena, ele carregou na minha bolsinha, coitado. Indo atrás da maca, porque só tava eu e ele. E ele, né? 8 anos com a sua bolsa. 8 anos! Saindo apavorado. Quando eu voltei, assim, né? Tava no hospital, me levaram lá no aeroporto, né? Que tem a parte da enfermaria. Ele branco do meu lado, assim, apavorado. Que judiação. Mãe, eu vou perder o meu teste? My God, Aleph. Maravilhoso. Zé, acho que temos uma ganhadora. Muito bom, cara. Essa eu não sabia. Que trauma. Foi um trauma, né? Não, ele deve ter gastado 10 anos de terapia pra livrar desse trauma. Né? Essa primeira, ele branco, assim, pálido, sabe? Coitado. Eu vou perder meu teste? Mãe? Única preocupação, mamãe. Claro. Pode desmaiar aí, Olha, mas ele é focado. Ele é Total, focado. total, Tava focado desde ali sempre. no teste dele. Desde Exatamente. Sabia, desde sempre. Mas, ai, gente, esse perrengue, aí a gente carrega isso, a gente sempre dá risada. Mas você passa mal, Elaine, porque você fica nervosa? Não, eu não sei, me dá enjoo. Isso desde que eu nasci, sabe, Jaqueline? Eu ando de carro, minha mãe até fazia uma simpatia de colocar jornal na minha barriga. Carro também? Carro também, se eu não Se eu estou estiver dirigindo... Eu tenho esse problema com van, dirigindo, eu não posso andar de van. For lá atrás na van, tudo, então algo assim. que é... Atrás, então, não ando em carro nenhum. Ainda na frente, hoje em dia eu já consigo andar na frente sem estar dirigindo. Mas nunca consegui, desde que eu nasci. Então eu tomo muito Dramin, sabe? Muito Dramin. Não, ainda bem que você é do Dramin, porque o Nando Vasconcelos da Conti, que esteve aqui com a gente, acho que no terceiro ou segundo episódio, e ele toma Roipinol. Nossa! Nando! Ele toma um Dormonide, ele toma uns negócios pra viajar porque ele não aguenta. Tem até um dos perrengues que ele passou, porque ele já tinha tomado o Dramin dele. Acordou com cheiro de fumaça na Venezuela, algo assim. Então é bem interessante. Porque você toma o Dramin, você não vê mais nada. Eu nem escuto nada. Até fechar o avião eu já tô capotada, né? Sim. É engraçado se não fosse trágico. Exato. E Rio, né? Rio de Janeiro. Rio de Rio de Janeiro / Dramin. Tá bom. Essa ficou pra história do perrengue. Jaque, o que mais você tem preparado na sua lista pra gente? De perrengue. Perrengue interessante, perrengue internacional, isso que eu perrengue falar, doméstico. Eu tenho um perrengue internacional. Vamos lá. Quando eu fui pro Japão, Tá bom. eu fui lá fazer uma visita, enfim, com uns colegas de trabalho, para alguns clientes. E, enfim, Japão é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Mas andar de metrô e trem lá também é uma emoção. Embora é bom porque tem trem e, enfim, tem como você se locomover para qualquer lugar, é muito fácil. Que bacana. É muito fácil em termos de acesso. Agora, em termos de complexidade, é outra coisa. Porque imagina eu, tava lá, enfim, a gente tinha feito uma reunião. E depois cada um foi pro seu hotel. Uhum. E depois eu ia encontrar do meu hotel, encontrar um outro colega de trabalho que estava em outro lugar da cidade. E ok, não, vou me aventurar, gente. Tô aqui, vou pegar o metrô, vamos lá. Aí ok, eu chego na estação e tem, na verdade, assim, o mapa da estação de metrô é um emaranhado.
Então, assim, você não... E tudo em japonês. Não, isso eu ia perguntar. A língua tem uma No complexidade caso, a mais. eu não falo japonês. Nihon Muito não longe está no disso. vocabulário. Exatamente. Peguei o trem, enfim, me perdi. Peguei outro trem, me perdi. E aí eu fiquei... Enfim, chegou uma hora que eu saí do trem, da plataforma, subi. Eu fiquei... Falei, não, gente, eu preciso entender isso daqui. Eu preciso entender esse mapa. Mas aí acho que passaram um tempinho, né? Muito mais do que alguns minutos. E aí uma pessoa bate assim no meu ombro e fala em português: você tá perdida? Você precisa de ajuda? Eu, gente, não é possível. Obrigado, Não é possível. papai do céu. Exatamente, falando português. Eu falei, como que você sabe? Quando você fala português, tá, porque eu passei um tempo no Brasil como missionária, eu vi que você tava com uma cara de perdida, eu devia estar com uma cara de criança abandonada, assim, já tá com a cara do seu filho, assim, com cara de perder o teste. E aí essa pessoa me ajudou, e ela me deu todas as indicações, eu consegui chegar. E ela era local. Local, exatamente. Nossa, mas ela tinha morado no Brasil, falou português. Foi um anjo, né? Mas eu tenho eu tenho alguns anjos que me ajudam mesmo. Teve uma outra vez, a primeira vez na vida, que eu fui para Nova York, há muito, muito, muito tempo atrás. Eu também peguei o trem errado, né, gente? Normal. Porque acho que é uma coisa minha com trens e metrô, mesmo senso de direção, talvez. E aí, eu também, a mesma cena, eu olhando para o mapa, tentando decifrar, pego a baldeação, aquele caminho. Mesma coisa, aí toca no meu ombro. Oi, Jaque, você lembra de mim? E aí era um menino que tinha estudado comigo no ensino fundamental, assim, na verdade, desde o jardim de infância, porque eu estudei na mesma escola, do jardim de infância até a 8ª série. Encontrei ele em Nova York. Ele estava trabalhando numa companhia aérea lá. Nossa, que coincidência. Por coincidência, era a United, eu não estava trabalhando na United. E enfim, a gente fez um update ali, um catch-up. Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua vida? Legal. Então, assim, qual a chance disso acontecer, né? Um colega de escola que eu não via desde a isso. escola, que me reconhece e me ajuda a encontrar o caminho. Então, eu tenho esses São os anjos. Acho que meu anjo anjos da mesmo. guarda tem que acender vela todo dia, viu? Ele tá trabalhando bastante. Não, e lá em casa a gente utiliza a máxima de que coincidências são as impressões digitais de Deus. Falando isso. É verdade. Cara, eu sei que é uma parte religiosa, espiritual e tal, mas Espiritual, tem Deus aí na parada. Que Eu o acredito, cara, mas eu o cara tá acredito cuidando da também. gente de uma maneira que fala. Eu acredito também. Coincidência demais. No Japão, igual você mencionou, no Japão. Exato, Demais. Japão, Nova Tudo bem que você é York, gaidin, né? enfim. Pro japonês você é gaidin. O não japonês é um gaidin, né? Minha sogra que eu digo. É que ela fala que eu sou gaidin e korochan. Aí depois alguém vai buscar o que significa korochan. Sogra, doutora Setsuko, love you. O pai dela veio do Japão e tudo mais, então a cultura também está presente. Gohan está presente na E é uma nossa cultura coisa. incrível. A Elaine também tem a cultura japonesa meio que, né? Pra gente lidar mais ou menos. Mas é fantástico. Os caras são muito disciplinados. É um respeito com a coisa, com espaço alheio, com tempo alheio, com seus problemas. É algo pra mim que. Não, é às vezes a minha sogra passou a semana com a gente que eu não lembro que ela tá em casa. De um respeito, assim, de uma. Algo Isso é verdade. impressionante. Mas Zé, eu fiquei super encantada. Eu fiquei pouco tempo, foram 8 dias, ao total 8 ou 9 dias. E eu fiquei quero voltar, mas eu fiquei encantada pela hospitalidade também das pessoas, como as pessoas te recebem bem. Que bom saber. E eu achei muito interessante, novamente, os meus vieses, né? Tinha as minhas impressões antes de visitar. E, sei lá, a gente pensa em Tóquio, eu pelo menos imagina uma cidade ultra moderna, alta tecnologia. Que eu tenho comigo ainda. Também. Um preconceito concebido daquilo ali. E é também, mas não é só isso. Então, foi super interessante para mim observar como o tradicional convive com o ultramoderno. Então, no mesmo bairro, no mesmo quarteirão, que você tem ali um prédio de uma companhia, de uma empresa super ultramoderna, tem ali do ladinho um restaurante pequenininho, tradicional, que vem de gerações das famílias, que é um casal que gerencia, e você come, enfim, comida super tradicional. Então, eu acho que esse yin-yang, no sentido do tradicional e do... contraste, os contrastes, exatamente. Me encantou, então tô doida pra voltar. Minha sogra, doutora, a senhora não conhece o Japão ainda, a gente precisa pôr na lista. mas precisa de tempo. Exatamente. Tempo e tempo. Olha, mas é um bom investimento. Deve ser algo, bom. eu não vejo como despesa, eu também vejo como investimento, né?
E Sempre viagem é investimento total, né? Exatamente. Eu não acho que é... Vamos lá, Naldi. Vamos agora pra que você quer, perrengue? Deixa, tem mais. Não, você tem um perrengue aí, refresco também, se você quiser mencionar. Tenho vários, isso que eu falo. Qual você prefere? Se você quiser compartilhar com a nossa audiência. Não, eu acho bacana contar lá da Itália, né? Porque foi um super de um perrengue, na verdade. Eu vou todo ano para a Itália já, que é fazer curso lá em Reggio Emília para aprofundamento da abordagem. Já fui para lá 9 vezes, fiz estágio nas escolas. Então, é algo que eu adoro fazer, essa junção de estudar e viajar. Então, eu viajo muito para estudos, mas aproveito para passear. Claro. Então, como sempre, é em fevereiro, os cursos que acontecem lá, fevereiro, para quem já conhece a abordagem, eu fui uma semana antes, e aí fui para Veneza, fiquei em Veneza uma semana, carnaval em Veneza, aproveitei, eu e uma amiga, maravilhoso, adoro. Delícia. Isso em 2020, né? Para contextualizar quem tá assistindo 2020. A gente, fevereiro de 2020. O nosso curso começava Imagina, começo de 2020. Começo imagina. de 2020, O que tinha começo de 2020 mesmo? Exatamente. Aí, o curso começava na segunda-feira, no domingo de manhãzinha, nós fomos para Reggio, descemos em Reggio, e aí começou um burburinho, né? Acho que a cidade vai fechar, vai fechar. Chegamos no hotel 11 horas da manhã, cumprimentamos, que como a gente vai sempre para o mesmo hotel, a gente até conhece o gerente, então ele veio cumprimentar-nos, um senhorzinho, uma gracinha. À noite, vem todo mundo do curso, não, vocês vão ter uma notícia. A gente acabou de cumprimentar ele começou a passar mal, e foi internado. E ele teve o Covid, que era naquela época de começar a Covid, né? Aquele algo todo inesperado. Aí veio todo mundo do curso, fez uma reunião com todos, estavam 63 brasileiras lá, né? Só tinham 2 homens. E falando que ia cancelar o curso, porque não tinha como, a cidade ia fechar, ia tudo fechar, e o curso não ia dar para acontecer, porque por conta do medo. Né? Exatamente, foi onde em retrospecto, né? Exatamente. E aí eu pensando, passei o carnaval no meio de todos os italianos, aquela festa toda, tô aqui agora. Olha, vai fechar, o que nós vamos fazer? Todo mundo ficou desesperado, né? Tentamos ligar para a companhia, para onde tinha ninguém. Uma pessoa das 63 conseguiram transferir a passagens, porque o marido trabalhava na TAM, então ele deu um jeito lá. Mas já estava tendo tudo, foi uma cadeia de coisas, né? Aeroportos já sendo fechados. Isso foi começo. Parecia um turbilhão, assim, né? Você correndo e tudo vindo atrás, assim. E aí, aquele desespero, todo mundo ligando, ninguém conseguia, eu também não consegui transferir minha passagem. E aí, o que vamos fazer? Eu falei, quer saber? Todo mundo saiu desesperado. Eu falei, não, eu vou deitar, vou dormir. No dia seguinte, eu achando que estava tudo bem. No dia seguinte, eu acordo e vejo o que eu faço. Quando eu acordei, tudo já tinha fechado. Até o trem já estava fechado. Tudo, não tinha mais nada fechado. E agora? Eu e mais 6 amigas, Desesperador. assim. Desesperador. Gente, tomaram um vinho na noite anterior. Exatamente. Eu não queria ficar na Itália. Eu não sabia o que era Covid. Eu não queria ficar lá presa, né? E assim, o que eu vou fazer? Aí não tinha mais nem a van que ia levar a gente para o aeroporto. Porque eu falei, bom, eu vou para o aeroporto. Lá, o que eu faço? Para onde eu vou? Vou para algum lugar. Não tinha mais van. Conseguimos uma van clandestina. Fomos clandestinamente, o medo de pararem a gente no meio da estrada. Conseguimos chegar a Milão. Chega lá em Milão, o aeroporto lotado. Não tinha mais voo nenhum. E assim, o que eu faço no aeroporto? Liguei pro Reginaldo chorando. Falei assim, o que eu vou fazer? Ele falou assim, você tem que voltar. Vai para algum lugar. O preço das passagens era assim... Era 4 vezes o que eu tinha pago até no curso que eu ia fazer lá. Assim, absurdo. Falei, bom, mas não tenho o que fazer. Aí eu consegui um voo para Madrid, mas no dia seguinte, aí eu dormi no aeroporto. Isso nunca me aconteceu na vida. Fiquei no aeroporto, aí fui para Madrid. Chegando em Madrid, não tinha voo para São Paulo. Tinha 2 dias. E aí, assim, até a gente achar um hotel, até achar um lugar... Foi, sabe, muito perrengue. Porque aí até os hotéis estavam fechados. Então, a gente não conseguia. A gente conseguia um Airbnb. Mesmo assim, o senhor do Airbnb não queria abrir pra gente entrar com medo. Porque a gente tava na Itália. Foi horrível. Joga a chave, né? Pega a chave do vaso. Então, conseguimos voltar pra São Paulo. Cheguei em São Paulo e falei, bom, eu vou ser parada lá, né? Porque eu estava na Itália. Eu que trouxe a doença. Ainda tinha ficado em Veneza. Meu Deus, o caos.
Aí voltei pro Brasil, nada aconteceu. Cheguei no Brasil, entrei, não teve uma vistoria, absolutamente nada. Entramos, aí fui pra casa de uma amiga, por conta da escola, que eu não queria ter contato nenhum. Fui pra casa de uma amiga que morava sozinha, fiquei 14 dias com ela, que ela também tava voltando de lá. Quarentena total. E não peguei Covid. Olha não aí! peguei Glória a Covid. Não peguei Covid. Naquele mas, olha, momento, né? Que sufoco. Peguei esse ano. Depois, Mas que sufoco que foi. Aquela foi Não, muito, não, foi esse muito, é o, que acho dá que é um o perrengue dos desespero, perrengues. que dá um desespero, você não sabe nem o que tá acontecendo, o que que era o Covid. Não né, tinha quando informação, começou. tinha informações Nada. exacerbadas, era bem E assim, complicado. o mundo inteiro fechando e você Era muito em começo, outro país. né? Muito começo. Quando a gente olha em retrospecto, né? É impossível ter dimensão naquele momento Não do que ia dava, acontecer. ninguém né? teria. Tanto é que eu falei, não, eu vou dormir, amanhã eu resolvo Amanhã o que eu eu vou vejo. fazer. Aham. Não, e nós Nossa estávamos, Senhora. porque, né, a gente aqui no Brasil acompanhando a situação da Elaine, e falei, não, vai conseguir voltar, não vai, coitada, ela tá lá. Nossa. E aí assistia televisão, né, aqueles caminhões com corpos, eu falei, nossa, a terceira guerra mundial acontecendo, coitada. A Elaine tá lá, parecia, né? Reginaldo, o esposo da Reginaldo, e aí conseguiu, não, ainda nada, não sei o que e tal. Não, Foi bem, punk foi mesmo. perrengue. Acho que foi o pior, assim, de todos, né? Obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Agora a gente dá risada, né? Não, eu mas é olho, um- o meu nem foi tão perrengue assim. Vamos fazer o ranking do perrengue. Se tá tivesse bem? um troféu, né, Zé? acho que estaria séria candidata ao troféu do perrengue. Caião, vamos pensar no troféu do perrengue aí, ó. Boa ideia, as coisas vão surgindo aqui, ó. E, enfim, Itália. Tivemos Itália. O Japão foi o destino nos 7 episódios mais mencionados aqui. Mencionado 5 vezes. É muito encantadora. Quem foi, né? Começamos o primeiro perrengue que nós começamos, contado pela Marina Shimada. Foi num senhorzinho do Japão, que o sonho dele era morrer no Japão. Ele tinha 80 anos e ele faleceu a bordo no espaço aéreo do Japão. Então, Nossa! cuidar. Tá lá no primeiro episódio, é o primeiro conto que a gente tem, o primeiro perrengue. Tá lá essa história, vale a pena. Foi um perrengue meio engraçado, mas enfim, né? A Marina que contou com a gente que ela teve 52 vezes no Japão, que ela trabalhou na JAL e tal. Então tivemos bastante com dificuldade de locomoção, acho que por causa da língua também. Enfim, mas é um destino que todo mundo passou por aqui, Incrível. pelo ponto de vista de comida, de lugar, de Encantador. hospitalidade, de receptividade, algo diferenciado. Já quero conhecer. Não, Elaine, é incrível. E eu enfim, né? Foram muitas cidades em pouco tempo. Mas a gente conseguiu passar, a gente ficou o final de semana, e eu e o time, né, que estava com a gente, da United, e a gente ficou em Kyoto, que é uma cidadezinha já histórica, e ali tem uns templos incríveis. Então, você falou um pouquinho, né, Zé, tocou um pouquinho nessa questão de espiritualidade, enfim, quem acredita, quem sente, enfim, para mim, eu acredito, é importante. Então, e são exatamente como você falou, são os extremos. Então, você está em Tóquio, essa megalópole, depois você vai para Kyoto, então tem muita coisa para ver. Nossa, Né? E principalmente, né, em contraste com a nossa cultura, é incrível. Então, eu recomendo para todo mundo mesmo. Mas a Itália está na minha lista, tá? A Menos com Itália- perrengue aí. não, perrengue não tô na perrengue lista, não. mas Florência é a minha de paixão. Mas Itália tá na minha lista, eu quero visitar. Nós temos um perrengue em Florença, eu e a Renata. Vou contar aqui, eu abri um parênteses. Oba. Nós estávamos morando na Irlanda, em Dublin, que nós fomos pra lá aprender inglês. Acho que foi o lugar mais difícil pra aprender inglês. É o o inglês sotaque, mais difícil. é. Levou 6 meses pra entender alguma coisa. E aí, depois do segundo mês, a gente tinha um sonho de viajar, e nós fomos pra Itália. Dinheiro contado, apertado. Eu tava não tinha conseguido emprego ainda lá, trabalhar meio período e tal. Aí, Renato, vamos. Aí a gente pegou um avião da Ryanair. O busão europeu, né? Que a poltrona, ela não inclina pra trás, né? Você inclina, ela inclina pra frente. Aí você viaja um pouquinho pra frente. Quem tem lordose aqui, um santo remédio pra coluna. Aí chegamos em Florença. Não, chegamos em Veneza. Em Veneza a gente desceu de trem pra Florença. E, no caso, a gente ficou em hostel. Saímos daqui, aí não tinha internet muito aquela época. Não tinha Waze, não tinha WhatsApp, não tinha... Isso nós estamos falando em 2005. Aí nós reservamos o hostel, tiramos a carteirinha de hostel, porque éramos jovens, jovens. Aí nós fomos pro hostel, reservamos o hostel em Florença. Nós vamos ficar uma noite em Florença. Aí nós chegamos à noite, nós subimos uma estradinha, eu me recordo muito bem hoje, uma lua bonita, um céu bonito, nós subimos uma estradinha e realmente o hostel era um castelo antigo em Florença. Só que a gente não se atentou e o hostel, mulheres ficavam hospedadas de um lado e homens ficavam hospedados de outro lado.
E num castelo de 1800 antes de Cristo. Aquela coisa que eu tava só esperando o mordomo descer e falei, agora... Ou uma assombração, né? Ou uma assombração. Pintou a assombração. A Renata olhou pra mim, nós estávamos com 20 e poucos anos, né? Um olhou pro outro e falou assim, cara, como é que você vai dormir? E aí começou o perrengue. Aí, obviamente, nós tínhamos um quarto com 6 pessoas e tinha um rapaz, um italiano de Roma. Ele bebeu a noite inteira. Eu só sei que eu dormi com o meu boot, com medo de ser assaltado, o passaporte aqui. Tensão. Eu capotei, né? E aí no dia seguinte, nós descemos, a Renata encontrou e falou, eu nunca mais... Falou, mas você tem só 20 e poucos anos, não temos grana ainda. Eu nunca mais fico no lugar desse. Hey, love you, darling. Isso foi um perrengue. Mas a Florença acho que é a cidade que a gente, um carinho, algo... A gente quer voltar, enfim, um dia a gente volta. É emocionante lá. Estar lá, né? É, o berço de... É um museu a céu aberto, da igreja, a vista que você tem lá de cima. Ela pulsa respira, arte, né? exatamente. É lindo. Me deem dicas depois. Vamos lá. A Itália também foi um destino bem comentado. Teve até o Wesley que alugou um carro. Acho que foi em Florença também, que ele parou em frente ao hotel. O cara falou, mas onde tá sua máquina, né? Que em italiano é máquina, né? Eu falei, não, eu vou pegar as malas. Não, o carro parei aqui na frente. Foi, pelo amor de Deus, não pode estacionar aqui, é proibido, é calçadão. Tem uns perrengues. Confira os perrengues da Itália, tá lá no primeiro episódio também. Enfim, vamos lá. O que mais, já que você tem de histórias interessantes, combinando com... Você estava falando, foi uma viagem curta distância, foi perto, mas eu lembrei de um. Eu gosto muito de show, gosto muito de festival de música. Eu vi, em Chicago você teve um aí também. Fui recentemente ver a Beyoncé, gente. Eu recomendo pra todo mundo. Olha. É um dos shows da minha vida. Essa turnê está incrível, super produção, enfim, maravilhoso. Hashtag fica a dica, Beyoncé. Fica a dica, exatamente. Vier pro Brasil, pra quem tá... Exato. Mas, então... Ou não, se não vier, também dá pra pegar o voo da United. Exatamente, Chicago, faz igual a mim, vai, Washington, dá pra ver Chicago, em Chicago, Newark, dá pra ver em Houston, dá pra exatamente. ver. Tá Bom, vou fazer o jabá, já aqui. Ótimo. Mas eu, enfim, desde adolescente gosto. E teve uma época, quando eu estava na faculdade, que tinha, quando eu era jovem, que tinha muitos shows, festivais começaram a pipocar aqui no Brasil. Começou a acontecer. E teve um Itu, numa fazenda gigantesca lá. E aí eu tinha que acampar. E eu não sou a pessoa, gente, que gosta... Eu não preciso ficar no hotel mais luxuoso, não é isso. Mas eu preciso de uma cama, preciso de um chuveiro quente. Chuveirinho, exatamente. Lorenzetti quente, tá bom. Exatamente. Mas a gente acampou. E aí eu já estava receosa, ia viajar com uma amiga que era super, enfim, do acampamento, tinha sido bandeirante na infância, e eu zero preparada para isso. Mas eu não, vou com a minha amiga sabe. Falei, olha... O importante é ir com quem sabe ou quem tem. Exato, mas eu falei assim, olha, amiga, tinha 2 tipos de acampamento, um premium e o normal. É mesmo, camping? Mas vou chegar lá. Tá, segura essa aí, que essa é a novidade. Mas o camping tinha o festival de música e o camping, na verdade, ficava no fundo da fazenda. Então, você andava um pouquinho e depois você chegava já nos palcos e tudo mais. Enfim, né, pra piorar, eu quero dizer, né? E era isso, tudo no mesmo lugar. E aí eu falei, olha... Amiga, já que a gente tem que acampar, a gente vai no melhorzinho, então, né? Ok, então vamos. Ok, fechamos. Aí, ok, a gente foi. E a hora que a gente chega no festival, né? No dia da chegada, pra gente já se organizar, pra ir curtir as bandas e tal, na verdade não tinha nada de premium mesmo, tava todo mundo no mesmo lugar, né? O acampamento, na verdade, assim, para colocar nossa barraca, era assim, cabia a barraca, nada mais. E aí, na última hora, a minha amiga convidou um amigo dela para ficar com a gente junto na barraca, na mesma barraca, que eu nem conhecia. Que legal. Aí ai, meu Deus. Tô louco pra perguntar quem que é a amiga, mas não vou te perguntar, expor aqui pra falar o nome dela. Qual que é o nome dela? Não, eu tô me expondo, a minha amiga não. Eu tô me expondo. Ela é bandeirante, pô. E, enfim, e aí tem já aquela situação. Ai, meu Deus, como é que eu vou dormir aqui? E aí, na verdade, assim, o banho era num banheiro químico, assim, mas era só chuveiro. Então, tinha aquela estrutura de banheiro químico, era só o chuveiro e, na verdade, tinha 7 minutos para tomar banho. Então, era bastante 7 minutos.
Não, pra homem é bastante, cara. Zé, Elaine, me ajuda 7 nessa. minutos? 7 minutos não 7 dá pra minutos não dá. nada. Pô, 7 minutos de água é uns 10 mil litros d'água. Zé, Pelo amor eu de sei Deus, que no Zé. primeiro Não dia dá. eu fiquei com o cabelo ensaboado e fui curtir o show assim, não dá nem pra secar, porque você tá ali no acampamento. Enfim, aí a gente foi ver o show, aí voltou pra ir no show, aí não dava pra tomar banho, porque tava tudo ocupado. Aí não, só piora, só piora. Nossa. E aí depois, imagina 3 usando uma barraca de 2 ali, e aí a hora que dava, sei lá, começava a amanhecer, no dia seguinte, 5 da manhã, tava um calor, mas um Porque não calor, dá pra ficar dentro da que não barraca. tinha como ficar... E Meu Deus. gente, olha, eu digo que eu não recomendo pra ninguém acampar. Então foi a primeira e única vez na minha vida. Não, vou ter que fazer um contraponto aqui, vai rolar. Não, exatamente. Eu sei que tem Perrengues quem ama. acampar. Não, Tem perrengues, quem né? ama. Mas tem que gostar. O camping é uma atividade, tem que gostar. Eu descobri, Zé, que tem que gostar. Eu não gostei. Vale. Eu fui lembrando dos perrengues em camping. Gente, também. nunca mais. Sabe quando você imagina que vai ser ruim, mas na verdade é muito pior? É bem pior que Foi imaginava. essa a minha A experiência. banda era ruim, o show era Não, rock? os shows foram maravilhosos. Ah, pelo menos Agora, teve isso de bom. exatamente. Olha só. É. Agora, o camping, O a experiência eu camping, não né? recomendo pra ninguém, gente. Olha, velho. Eu vou contar uma experiência de camping. Eu nem namorava a Renata ainda. Tinha 16 para 17 anos. Nós tivemos a brilhante ideia. Meu irmão namorava, Arthur, vai lembrar dessa história. Ele namorava e nós tivemos a ideia de sair dia 31 às 2 da tarde, pegar um ônibus da rodoviária do Tietê. Perrengue de... 31 de dezembro? A vida como ela é. 31 de dezembro, 2 da tarde. Eu digo ousados no eu vou chegar planejamento. eu vou chegar, ousados. nada conservador. Vou chegar em Boiçucanga às 8 da noite e tal, Claro. Mogi Bertioga e acampar. Tudo certo. Eu nunca tinha acampado, sabia como armar uma barraca. E meu tio me emprestou uma barraca, só que eu não prestei atenção. Era uma barraquinha pra um. Pois é, nós vambora. Passamos o Réveillon na estrada, obviamente, na serra. Claro, por causa do trânsito. Chegamos 5 da manhã no camping. O camping já não tinha mais. Tinha um lugar, já tava lotado, mas o dono do camping falou: eu tenho um lugar pra vocês. Meu irmão com a barraca. Porque você foi sem reservar também, né? É! Ah, gente, é muito ousado. Mas você tem 15 anos, vai lembrar de reservar. Aí nós fomos, Realmente, o dono do camping aceitou a gente, falou: ó, tá lotado, mas acho que eu tenho um lugar pra Talvez vocês. ficou com dó, né, Zé? Ficou. Eu nunca tinha armado a barraca. Meu irmão também tinha comprado a barraca, nem era online, na loja, não sabia que tinha armado a barraca. Beleza. Chegamos no espaço, nós vimos um espaço e tal. Fui tentar armar a barraca, era uma barraca, cara, eu mato meu tio. Era uma barraca de tigrinho. O camping lotado, a única barraca de tigrinho, cara. E eu olhava pra mim e falei assim, foi o sarro do campo inteiro, né? O cara da barraca do tigrinho. Isso aí a gente releva. Aí estamos armando. Também só melhora, né? Também Estamos só dormindo, melhora. tal, não sei o que. Daqui a pouco eu escuto vozes e aí eu sinto o chão molhado. O único espaço que tinha pra uma barraca era em frente das Não. duchas. Esse era o meu Que o medo. povo tomava Perto do banho. banheiro. Esse era do o meu lado medo. do banheiro. Mas é. Esse foi um perrengue, Arturo, meu irmão, cara. Esse aí foi. Esse acho que foi. Então, eu também, camping. Gente, Essa olha, experiência, assim, algo. Depois a gente armou a barraca um pouquinho mais pra frente, mas essa foi. Você sabe quando você sente a água assim? Gente. Eu acordei com o negócio e tava meio Réveillon de. É quase um teste de resistência, não é uma Isso experiência. em 1995, eu acho. Faz pouco tempo, né, cara? Então, vamos lá. Elaine. Isso. O que é? Ah, eu acho que eu vou contar a última. A né? última. A última Tá fresquinha, agora. essa já Boa, Tá boa. fresquíssima. Nós viemos junto né? no carro Tá falando. Vai lá. fresquíssima essa. Comprei 2 pacotes de viagem, um pra ir com meu marido e outro pra ir com meu filho. Meu filho teve que se organizar toda a vida dele pra conseguir uma semana pra gente viajar juntos. Meu filho tem 28 anos já. Aleph, Ia qual que é o ser sobrenome dele? Que ator Naldi. gosta. Aleph Naldi, guarda esse nome aí. Aí o que acontece? Eu assim, eu fui pra Japaratinga com meu marido. Que é E aí eu Nordeste. chegava, Nordeste. Vale a pena? É legal? Maravilhoso. É. Resort, olha, nota Nota 1000. mil. Melhor resort que eu fui na minha vida. Pra não fazer nada. Japaratinga, não faz nada. Tem Domênico 4 De Masi shows já por tem a dia. teoria do Sim. ócio criativo, é não fazer nada. 4 shows por dia, maravilhoso. Que delícia. Nossa, Oh, tem que legal. muito legal, muito legal. Aí eu voltava sábado à noite para pegar, sábado à noite, assim, tipo 10 horas, 1h30 da manhã saiu o meu voo para Cuba, que nós escolhemos viajar para Cuba, conhecer o Cuba. Eu e meu filho, que ele queria muito conhecer.
Então, comprei esses 2 pacotes e tudo certo. Eu fiquei no aeroporto, deixei no meu carro a mala, que eu ia só trocar de mala para pegar a mala que eu ia para Cuba. Toda esquematizada Tudo, já. Tudo! Um dia antes de eu viajar para Japaratinga, o agente de viagem me mandou toda a documentação, todos os vouchers. Eu peguei, guardei na mala, nem abri, porque eu já tava para ir na outra viagem, guardei na mala. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Ele manda alguma coisa, ó, vidinha ali, querido. Dá, mesmo que seja em cima da hora. Cheguei no aeroporto, troquei de mala, fui lá no carro, deixei o que eu queria, peguei o que eu queria, voltei para o aeroporto. Meu marido foi embora e eu tô lá esperando o Alif. Aí o Alif chegou, começamos a abrir esses vouchers. E no voucher tinha um folder de Cuba. E com muitas programações, nós lá imaginando cada programação que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer em cada praia. Assim. Se vendo lá, a gente com as malas no aeroporto, faltando 1 hora para o embarque. No final desse folder estava escrito: não esqueça a vacina da febre amarela. Não esqueça. Quem diz que o agente de viagem avisou da vacina? E eu, na minha correria do dia a dia, que eu não paro, eu também devia ter ido pesquisar, mas não dá tempo. Quando você contrata uma agência, você espera essas dicas, E né? tem uma galera de agências de viagem que segue a gente. Exatamente. Aí, hashtag fica a dica, reforçar a importância da documentação de viagem. Porque se você contrata uma agência, você está esperando que ele te dê essas... Consultoria. E exige essa programação. Você tem que tomar vacina, inclusive, com certos dias de 10 dias de antecedência. 10 dias. Exatamente. Quando nós vimos no final do folder, assim, vacina, o Ali falou pra mim, eu olhei pra ele falou assim: não, mãe, calma, que ele viu que acho que eu fiquei branca. Aí eu falei: não, eu vou lá perguntar. Fui lá no guichê perguntar: não, minha senhora, a senhora não vai poder embarcar. Eu falei: não, como assim? Eu tô aqui com as minhas malas. Já tô pronta. Não dá. Não dá pra eu tomar vacina aqui no aeroporto. Não, minha senhora, é com 10 dias de antecedência. Não pudemos embarcar. E assim, sabe aquela coisa... Você não sabe o que fazer, frustração. tira o chão, a maior frustração da vida. Você não sabe se você volta para casa, se você vai para outro lugar, para onde você vai. É horrível, é surreal, assim, é surreal. Não, em Cuba, porque a gente tinha se falado antes da viagem, você tava com a expectativa lá na... Muito, eu queria muito conhecer Cuba. Aí, dançamos. Fica para uma próxima. Cuba também, né? Essa foi perrengue mesmo. Cuba também teve aqui, a Mônica Zanetti esteve em Cuba, falou que vale a pena. E ela gostou? Então, ela gostou, passou uns perrengues. Inclusive tem uma foto do helicóptero da época da Guerra Fria que eles utilizavam. E aí mandaram pra Cuba pra fazer um passeio, uma viagem de um lugar pro outro. E ela tava com medo de andar nessa. Ela falou que era uma Kombi voadora. Mônica deve estar ouvindo a gente, assistindo a gente. Ela definiu o helicóptero que era uma... que era uma Kombi voadora. Meu Deus, que Sim, medo. utilizada na época da União Soviética lá e tal. Questões de segurança, apoio cinto, o serviço de bordo que a gente tem hoje, acho que não tinha, mas ela falou que é um lugar que... Eu quero muito, vou voltar ainda, não sei quando, porque agora tá lá, eu preciso remarcar, né? Eu gosto da vou parte remarcar. de Buena Vista Social Club, que é esse uma documentário é banda, incrível. é um documentário. Wim Wenders, né, que é o diretor. É um dos melhores. Enfim, eu sou fã de documentário também. Esse é maravilhoso. Vale a pena. Vale a pena. Eu acho que vale a pena conhecê-lo. Eu quero muito, ainda não desistir. Não desista. E tem o álbum. Na verdade, é o documentário da gravação do da álbum. Isso, né? da gravação do álbum que eles finalizaram Sim, lá, sim. né? Alguns deles, mas é Buena Vista Social Club, que é uma banda ferrenha de música caribenha. Enfim. Mais algum perrengue, mais alguma história que vocês gostariam de compartilhar? Zero. Antes de eu partir para as perguntas, eu tenho 2 perguntas bem meio cabeludas. Eu acho que dentro do meu portfólio, acho que são esses mesmo. Se você... São as piores, Na próxima vez que eu te contar, se lembrar de um perrengue, você vai ter que voltar aqui para contar. Combinado, volto com o maior prazer. Vai ter, que com certeza tem. A primeira pergunta, então vou começar pela Elaine. A primeira pergunta é assim, qual que é o lugar dos seus sonhos que você viajaria e quem você não levaria? Aí fica com você. Bem, onde eu quero ir, isso eu quero, meu próximo destino é Grécia, que eu não conheço. Excelente. Eu não conheço, eu Lindo. quero muito conhecer. Vale a pena. Quem eu não levaria, Zé, não levaria muita gente, Zé. E eu acho que, se eu falar, eu vou me comprometer. Nossa, vai dar um... Então eu acho que eu não levaria. E quem você pessoas levaria, então? Vamos chatas. trocar a pergunta. Quem que você levaria? Eu levaria meu filho e meu marido. Rei Apesar Aleph. que o meu marido não gosta É, de viajar. então, o Reginaldo não Jaqueline. gosta. Do jeito que eu amo viajar, ele não gosta. Então eu levaria o meu Cara filho. super doce, Reginaldo, você vai assistir isso com a Elaine. Um beijo pra você, cara. Meu filho é muito engraçado. Ele faz piada o tempo todo de tudo. Então eu acho que é uma diversão. Então eu não levaria pessoas que não têm bom humor. Bom humor aí, tá bom? Aí eu eu não não me iria comprometo, entendeu? em maio, final de maio, junho, julho e agosto, porque é insuportável. Talvez ir buscar final de abril, começo de maio, ou então final de agosto. Bom saber disso. Mas é algo,
é algo... É outro, Sensacional. é outro mundo. Sou louca pra conhecer. Renata em 2009, né? A Renatinha, minha esposa. Fazer um parêntese aqui, entre eu e você. Obrigado pelo apoio, pela esposa que você é. Eu vou fazer uma declaração aqui. Ai, que lindo. Aproveitar esse último episódio da temporada 1, o penúltimo, né? Porque não é o último. Obrigado pela esposa, obrigado pela força que você dá pra gente, pra eu poder estar aqui. Ela pega a criança na escola, enfim, cara, trabalha, guerreira, tamo junto. Parceiraça. 20 anos, vamos fazer 21 anos Parabéns, juntos. tá? Cara. Que Que maravilha. E que puta relacionamento, cara. Que demais, É parabéns, verdade, é. cara. Altos e baixos, como qualquer casal tem, Normal. mas uma mulher que olha, era a mãe dos meus filhos mesmo. Nossa, Rê, que lindo, beijos. gente. Vamos aproveitar. Parabéns pra vocês. Moza, obrigado. Jaque, qual que é o lugar dos seus sonhos ainda aí? Então, que o você lugar- não levaria? O lugar dos meus sonhos é a Itália. É. Tá na minha lista. Nossa. Próximo destino, eu quero que seja a Itália. Posso te dar 1000 dicas. Eu já. quero, viu, Elaine? A gente vai trocar aí Essa informações. conexão aí, enfim, cara. Exato, eu sou apaixonada, mas nunca visitei, então quero muito Nossa. conhecer. Quero ir muito pra Verona. Verona tá na minha lista também. Agora, quem eu não levaria, Zé? Eu acho que eu faria uma viagem com poucas pessoas também, como a Elaine, porque quando você tá viajando é difícil agradar a muito. todos, Meu as pai, negociações, é muito né? Tem que ser restrito, meu. Muito. E eu acho que eu não levaria também alguém que reclama o tempo todo, que não aproveita, enfim, o privilégio que é conhecer qualquer lugar, né, novo, enfim. E eu acho que eu levaria... Na verdade, eu tô combinando essa viagem com a minha amiga, com a mãe do meu afilhado, a Cibele. Uhum. A gente tá combinando Ah, de sua afilhada, juntas. eu vi uma foto, acho que você postou esses Isso, eu tenho dias. 2 afilhados. Eu tenho uma afilhada Tá. de 13 e uma afilhada de 6. Ela é mãe do meu afilhado de 6. E É a gente tá- maravilhoso ir com uma amiga Então, pra e a gente tá Itália. planejando essa viagem juntas, eu e ela. Que legal. Então vai ser a próxima Fantástico, viagem. vocês vão curtir Exatamente. muito. Curtam bastante. Excelente, animadíssima. Elaine, aproveitar o gancho do Espaço Escola Candô, Espaço Candô. Compartilhe um pouquinho com quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente sobre o Espaço Candô, sobre esse seu projeto. Depois eu pulo para a Jaque também Candô falar. é a escola dos meus sonhos. É a escola que eu sempre imaginei e que eu acho que podia existir, como diz Que a Rubem gente estava Alves. conversando aqui, né? Onde as crianças possam ser felizes, onde as crianças possam ser escutadas, que eu acho que é o mais importante, né? Então é uma educação respeitosa, né? E eu consegui. Né? Consegui ter Parabéns, isso. meu. Hoje a escola tá grande até demais. Eu Demais, imaginei que é uma é. escola muito pequenininha, com 50 crianças. Hoje nós temos 213 crianças na escola. Primeira escola aí do Brasil a ter uma abordagem pedagógica diferenciada com o fundamental, que ninguém tem isso no fundamental. Todo mundo acha que isso acontece na educação infantil. Como é isso no fundamental? Então eu sou bem, bem feliz assim com o espaço que eu trabalho, com o que eu faço, com as pessoas que era um sonho meu, mas que hoje é sonhado por muita gente, né? É sonhado por várias mãos e feito por muitas mãos. E eu acho Quantos que as funcionários ou crianças, quantos colaboradores? 52. Nossa. 52 Eu lembro na colaboradores. pandemia que fechou a escola e tal, e a gente ficaram 20 e poucos alunos, né? E foi no primeiro 22. ano ali, né? Em 2020 foi o Primeiro primeiro ano, nós ano, abrimos então. enquanto escola no Como ano escola, da pandemia. Né? E aí hoje vê com mais, enfim, sucesso. Para quem tá em gostoso. casa, para quem tá ouvindo a gente, é uma metodologia diferenciada. Mas o que eu mais gosto, quando fala diferenciada, talvez venha à cabeça algo mais requintado. Não, é a simplicidade. É o que faz a diferença, né? Régio nos diz isso, que a simplicidade traz todo o prazer para a criança. E a criança só aprende com prazer, né? Então, Isso é esse legal. é esse o caminho, né? Não, é o um que eu prazer, um acredito. orgulho enorme de poder proporcionar isso para os meus filhos, para o Pedro e para Maria Vitória. Lá, a gente Eles fez estão lá esse desde cor- pequenininhos. Desde pequenininho, desde um ano e o Pedro não andava, né? Então, também, obrigado por você Eu que agradeço, Zé. Eu que acolher a agradeço a gente. confiança. Obrigado por você estar aqui e vir compartilhar essa risada gostosa com a gente. Então não perca Espaço Candô, quem estiver aí, fica em Santana de Parnaíba, região da Grande São Paulo, que é um lugar também que me acolheu, que nós somos muito sortudos e somos muito gratos pela maneira como a cidade nos acolheu. Então é uma cidadezinha, um centro histórico, uma cidade de 1586. Santana Tem de um Parnaíba. centro histórico maravilhoso, foi o berço dos bandeirantes. Fazer propaganda de Santana de Parnaíba. Ô, Tonho, prefeito, depois a gente conversa com o Jabá Mas de que essa Santana. história dos bandeirantes é muito revolucionária. É revolucionária e algo controversa. Que as nossas crianças, eles veem muitas outras visões, dos indígenas e dos Sim. escravizados, de porque precisa contexto. saber de tudo, né, Isso, Zé? de como foi, né? Que é uma coisa... Então é algo que a gente sempre traz A vida pras como ela é. crianças. Assim, É isso. O é bom, isso. o mal, o certo, o errado, Sim. enfim, né?
E fica o convite para conhecer a nossa cidade lá também, para conhecer a Elaine também, dá curso, palestra, vive viajando, é referência. Sim, o nosso é um espaço de formação de professores também. E que o ano que vem inauguramos o nosso centro de estudos. Tem mais nada, quase nada para fazer, né? Inauguramos o nosso centro de estudos legal. agora, que é ao lado do Candô, parede com parede. A gente vai construir agora, vai ser bacana. E você sabe que eu lembrei, na primeira semana cultural que vocês fizeram, vocês convidaram para contar os pais para contar as histórias para os filhos. E o eu, Zé foi. Eu tenho um pouco da veia artística e tal. E eu me candidatei. Eu falei, eu quero. A primeira pessoa a se candidatar. Mas eu achei que fosse chegar lá, ler um livro, botar as crianças sentadinhas, ler o livro e ir embora. Aí depois eu me candidatei e a Elaine falou, não, você vai contar pra escola toda, pra todas as turmas, pra todas as crianças, pra todos os funcionários. Você vai fazer a abertura da semana. Eu falei, não, peraí. E falei, tem que preparar algo diferente. Tem que preparar algo diferente. Aí tá no nosso canal, lá no Perrengue. Eu montei o personagem de um contador histórico irlandês. Foi lindo! E contei um conto irlandês também, que eu também fui buscar lá. E acho que foi uma das coisas mais emocionantes, porque meus filhos estavam ali. Nossa. Eu tava tão emocionado que eu não conseguia olhar muito pros dois. Mas eu fui e saiu, né? Foi bem legal. O mais bonitinho era ver o rostinho dos dois, orgulhosos de te ver ali contando a história. Fica até foi legal, foi lindo. Tenho feito coisas nessa vida que tem valido a pena viver. Eu não sei de onde eu tiro essas maluquices, mas enfim. Jaque, conta um pouquinho pra gente. Você tá à frente da importantíssima companhia aérea United Airlines, que também trabalha com sonhos de pessoas, Sim. locomove pessoas, faz negócio, junta conexão e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente dessa sua empreitada. Parabéns, você tá à frente aí. Foi referência da maneira como você fez a gestão no Brasil. A gente não parou de ter voo, né? Sim, a companhia aérea. Conta um pouquinho pra gente. Foram muitas emoções, mas que bom, muitos frutos também, né? Então, eu tô na United há 7 anos. Eu comecei no marketing mesmo, e há 5 anos atrás eu assumi a estação. Então, eu acho que a gente vem numa trajetória muito boa aqui no Brasil de crescimento, mas a gente fala que é crescimento com qualidade também. Então, acho que hoje a gente cresceu bastante, então, acho que todos os esforços que a gente fez, quem tem negócio durante a pandemia, né? Você, né, Elaine, lançou o seu negócio durante a pandemia, a gente sabe o que foi, ainda mais a gente trabalhando no setor que foi um dos setores que foi mais afetado. Não é fácil. Mas a gente falava que a gente ia passar por essa e ia passar muito bem, que todo esse sofrimento ia ter um resultado bom lá na frente. Então, a United, né, pela primeira vez, ao sair da pandemia, nós nos tornamos a número 1 no mercado aqui no Brasil, e hoje a United é a maior companhia aérea do mundo, mas a nossa preocupação é a gente crescer com qualidade. Então, a gente tem focado muito em experiência do cliente, e eu acho que mergulhando mesmo dentro da nossa perspectiva, alinhando com, claro, todas as áreas necessárias, o que a gente pode fazer para que as pessoas tenham mais prazer ao viajar, né? E somos pessoas, cada um tem uma questão pessoal, né, Elaine? Você comentou, poxa, eu tenho essa questão, essa condição que eu passo mal, mas, poxa, o que a gente pode fazer para facilitar o processo da Elaine? Então, é nisso que a gente vem trabalhando e vem tendo resultado. E eu acho que você conhece, né, Zé? Mas acho que o time que a gente tem aqui no Brasil é fenomenal. Eles são incríveis mesmo. Operações, comercial. Não tem outro igual no mercado. Aeroporto. Então, o trabalho que o time está fazendo é incrível. Mas, como você falou lá no início, né? A gente tem que também evoluir ao longo do processo em termos de diversidade, inclusão e sustentabilidade. Então, acho que sustentabilidade, eu acho que um dos pontos de mais desafio das companhias aéreas hoje. Então, acho que a experiência, tudo que a gente aprendeu na pandemia, acho que seria muito errado da nossa parte voltar a operar ou voltar a trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava em 2019. Perfeito. Acho que seria um erro muito grande. E acho que um dos pontos de aprendizado, um dos grandes pontos de aprendizado é entender o quanto o mundo respirou nesse momento, quando, né, o mundo parou. Então, obviamente, a gente já tinha compromissos antes para diminuir nosso impacto, mas na pandemia ele tomou uma proporção muito maior. Então, hoje a United é a companhia que mais investe em biocombustível, mais investe em novas tecnologias de combustível sustentável. Então, a gente está investindo em aeronaves elétricas ou aeronaves que são neutras do ponto de vista de emissão. Realmente, não tem outra companhia aérea que está investindo com afinco. Vocês foram pioneiros, né? Isso, tem e com sido afinco e com o volume de investimento que a gente tem hoje. Então, quando a gente para pensar, o setor de aviação,
mundialmente falando, ele é responsável por 2% das emissões. Né, mundial. Então é muita coisa. E a gente é um setor que é hard to abate. Então existem muitos desafios ao longo da cadeia, mesmo para a gente poder atingir as metas que a gente quer. Então a gente quer até 2035 diminuir em 50%, que já está aí, 2035. Né? Não está tão longe assim, e até 2050 a gente quer ser verde. E acho que o interessante é que a gente não é que a gente tem um projeto ali de sustentabilidade. A gente, na verdade, está reestruturando a empresa a partir disso. Então, desde desenvolvimento de fornecedores até criar novas tecnologias. Hoje a gente tem uma Venture Capital dentro da United só para investir em novas tecnologias que vão fazer com que a gente atinja essa meta. Então, digamos assim, é recomeçar no pós-pandemia do jeito certo. Que bacana. Né? Então, eu acho que a gente está num momento muito interessante. E quando a gente fala em diversidade e inclusão, também, da mesma forma, a gente tinha projetos já, mas acho que pós-pandemia isso tomou ainda mais afinco mesmo, tá? De uma forma mais estrutural na empresa. Então, recentemente vocês lançaram, eu vi semana passada, a primeira companhia aérea a lançar a leitura em braille para deficientes visuais, né? Que eu achei isso. Entrar no avião Exatamente. Desde o número do assento, funcionalidades. E são coisas, e tudo mais. né, pra gente que não tem essa deficiência, que não tem esse desafio, são coisas que a gente não percebe no dia a dia, que é um privilégio. Então um pouco é falado quando fala de diversão. Para você entrar na aeronave, para você buscar seu assento, Exato. por exemplo, ou para você achar o banheiro. Então a gente vem fazendo muitos investimentos e quando a gente fala também o que ser muito intencional na mudança que a gente quer ver, trabalhar por essa mudança. Então, um dos pontos, por exemplo, que eu gosto de falar, porque as pessoas às vezes falam que diversidade está muito fora do core business, né? Que isso, enfim, tem um projeto ali do lado, mas que isso não necessariamente é core business. E o ponto é que é core business. Então, um dos pontos a United lançou há 1 ano e meio atrás o maior plano de crescimento da história. Então a gente comprou mais de 1.000 aeronaves e a gente precisa de pessoas para pilotar essas aeronaves. Não vai sozinha, não é mesmo, né? E técnicos de manutenção para operá-las também. Então o que a gente decidiu fazer? A United fez uma escola para formação de pilotos. Nossa, que bacana. E qual que é o ponto, né? A formação de piloto é uma formação que ela é muito longa. Custosa também, né? Exato. Não é acessível para... Exato, ela é muito cara. Então, normalmente, são pessoas mais privilegiadas que têm a oportunidade de ser piloto de avião. Né? E existem poucas mulheres também. Então, a gente sabe que tem setores que têm uma representatividade menor de mulheres. Também porque a gente sabe, né, Elaine, né, e o Zé também é super atento a isso. A gente não consegue, como as referências são importantes, a gente não consegue ser o que a gente não vê. Então, se não foi mostrado para nós, né, que a gente pode ser o que a gente quiser, a gente não sabe que isso é uma opção de carreira. Né? E a gente sabe... todas as questões estruturais, por que as mulheres em cargos mais técnicos a representatividade ainda é baixa, enfim. Então, o que a gente fez? A gente lançou uma escola e a gente definiu que 50% dos matriculados seriam mulheres e pessoas negras. Que legal. Que legal. E a turma, na verdade, que se formou foram 80%. Uau. Então, a gente conseguiu ultrapassar essa meta. Então, o que eu acho que é super interessante comentar, porque outras empresas, independente do seu nicho de negócio, do seu segmento, você consegue aplicar. Então, a gente tem aí um desafio do core business de negócio, como que a gente faz para ter um ambiente mais plural. E agora a gente lançou também, mais recentemente, uma escola de técnicos de manutenção. Então, isso é super bacana. E são profissionais em falta hoje também, né? Alta demanda, falta, enfim. Altíssima demanda, essa necessidade também da United por conta desse crescimento. Então, unir realmente o que a gente precisa para fazer essa mudança e a gente quer essas pessoas para levar a empresa para o futuro, né? A gente quer uma visão mais plural. E aqui no Brasil, mais especificamente, a maioria das... É muito incomum, não é comum, mas na United a maioria da liderança são mulheres. Legal. E nós fomos a primeira companhia aérea a ter mulheres na manutenção. E hoje eu acho, mas eu preciso confirmar esse dado, que a United é a companhia aérea com mais mulheres na manutenção. Manutenção, que bacana. Então isso é muito... Nossa, isso é muito muito a diversidade sendo aplicado. Muito orgulho. E na empresa eu acabei de me tornar o
o Global de Diversidade para Viagens. Ah, da Zé, nossa parabéns. organização. Que Obrigado. bacana. Eles estão bem Tem- representados. Nossa senhora, hoje eu estava conversando com um diretor global da área também. Falei, Raul, ele é cubano, gente Sim. boníssima, eu vou precisar de ajuda. É. Vou fazer um parênteses, a United/Continental. A época foi a primeira companhia aérea que eu voei para os Estados Unidos, na primeira vez que eu voei para os Estados Unidos, para eu começar o meu trabalho, Que até onde eu tô hoje na legal, empresa Zé. onde eu tô. Ai, tem essa Que memória legal. afetiva, isso eu não sabia, parabéns. Nossa, eu tô super Não, feliz, você foi que contando, bom. cara. Ainda era aquela poltrona que era uma poltronona, não era o flat seat, né? Era uma poltrona e Que tal. bacana. E eu lembro que eu guardei o guarda-copo da Continental Airlines. O Giovanni fica louco da vida comigo, né? E sabe, só um parênteses, a primeira vez na minha vida que eu viajei para os Estados Unidos foi de Continental. É mesmo, Nunca cara. imaginando Jurava que um depois- dia ia trabalhar Que na legal. United. Memórias afetivas rolando. Exato. Mas Zé, tudo isso para dizer que precisa fazer. Acho que não dá para continuar da mesma forma como estava. Então, hoje, aqui no Brasil, somos pouquíssimas as mulheres em cargos de decisão e liderança, né, e líderes de companhia aérea. Então, a gente tem muitas mulheres na base, na entrada no mercado de trabalho, como acontece com outros setores, mas ainda faltam muitas mulheres na liderança, então tomando Com decisão. certeza. Então é isso que a gente Eu comecei lá em casa. Lá em casa tem uma mulher tomando todas as decisões. A última palavra é sempre a minha. Zé, vai lavar a louça. Já vou, já. Então, Sim, senhora, né? a Renata também está num cargo de confiança e liderança feminina e bacana. tal, numa empresa japonesa, bem... É importante. Queridos, obrigado por esse bate-papo. Obrigado por vocês estarem aqui. Nossa, obrigado Zé, eu por que você. agradeço. Eu que Uma agradeço delícia, achei que também. passou tão rápido. Passa rápido. Eu ficaria mais horas conversando. Nossa, eu também. Passa Mas, muito enfim, rápido. Pra mim é um carinho especial porque a gente chega ao término do 7º capítulo, do 7º episódio, na primeira temporada. Parabéns. Aí me deram de presente esse microfone dourado. Não, mas agradecer vocês estarem aqui, de fazerem parte da história do Perrengue, que continuemos com esse projeto aí. Não sei onde vai dar, não sei onde vai chegar. Mas é algo que me dá muito prazer, então o Caio tá ali, a gente teve conversa essa semana, vamos continuar. E eu, caramba, que não tem como mais nada na vida. Tem bastante coisa pra gente pensar na parte motivacional, viagens, enfim. Mas obrigado por vocês estarem aqui, de Precisa compartilharem. continuar, que é muito bacana. Hashtag, vou abrir uma caixinha de pergunta. Super. Gostaria de ver próximos episódios, mandem convidados pra gente também. Mas obrigado pelo teu tempo, obrigado por vocês estarem aqui. Eu que agradeço, Zé, se você me permite dizer, parabéns Obrigado. pela sua iniciativa, porque eu sei que é uma iniciativa de vontade, da sua vontade, porque é um side job. Tem mais nada pra fazer, né? Exato, é um side job. E eu acho que é muito bacana o projeto que você está liderando, né, o Perrengue de Viagens, porque traz leveza para o nosso setor Sim. também. E, na verdade, assim, leveza, você faz Leveza pra conexões, vida. foi um É, prazer ter é. conhecido aqui a Elaine, faz com que a gente conheça mais pessoas. Então, para o nosso setor como um todo, é incrível. Parabéns. Obrigado. É a primeira de muitas temporadas. temporadas, Muito, né? com Obrigado. certeza. Nós Obrigado vamos por arrumar estar muita aqui. gente pra Obrigado pra pela entrevistar. parceria. Obrigada. Obrigado vocês por terem nos acompanhado. Vem aí a 2ª temporada. Já estou me comprometendo aqui. Me ferrei. Essas coçanças, né? Como é que é? Arrumando sarna para se coçar, sarna pra se como dizia lá em Porto Ferreira. Obrigado vocês por terem acompanhado esses 7 episódios, a primeira temporada. Mandem sugestões, sigam a gente no YouTube, Instagram, Spotify. Daqui a pouco nós vamos estar no Rumble. Vambora. Obrigado, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau, Fomos. Fui. tchau.